As comissões são responsáveis pela tramitação dos projetos na Câmara. Nós vamos conversar com o servidor Tiago Valenciano, que é chefe desse setor. Tiago, como é que funcionam as comissões? Bom, Célia, as comissões elas funcionam, na verdade, para tentar dar uma análise mais técnica em relação aos projetos, né? Os vereadores passam aqui pelas reuniões, a gente tem reuniões, em primeiro lugar, da Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira que o projeto é analisado, depois nós temos a Finanças e Orçamento, que alguns projetos entram, outros não, e depois a Comissão de Políticas Gerais. Então, os vereadores fazem uma análise criteriosa em relação aos projetos, que vem depois da tramitação lá pelo setor jurídico da casa, né? Os advogados fazem uma análise prévia em relação aos projetos, vêm para cá e aí os projetos andam por si só. Vamos aí por partes, então, Tiago. Primeira comissão, Comissão de Constituição e Justiça. O que essa comissão analisa? A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar a questão legal dos projetos de lei e também a questão regimental, se vai estar de acordo com o regimento interno da casa ou não, Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, enfim, o âmbito jurídico da matéria. Já a de Finanças e Orçamento, adiantando, vai analisar a questão do orçamento por si só do município. Será que esse projeto de lei consegue ser contemplado ou não no orçamento do município? Será que dá para colocar essa lei em prática? Será que o município vai ter dinheiro para colocar esse projeto em prática? E depois a Políticas Gerais analisa as políticas como um todo, né? Inclusive é uma comissão interessante porque ela pode receber iniciativas de lei da população. Está previsto no regimento da casa, ela pode receber um projeto de lei de iniciativa popular e esse projeto vai começar a análise por essa comissão. Vamos então falar disso que a população sabe pouco. Como é que se faz um projeto de iniciativa popular? O que é necessário? Bom, a população precisa fazer uma espécie de grande abaixo-assinado, né? As pessoas têm que assinar uma quantidade X de assinaturas e esse projeto ele vem para tramitação a partir da Comissão de Políticas Gerais. Então, se você quiser mudar alguma coisa no município, você que está assistindo a gente aí, pode, no caso, fazer esse projeto de lei, fazer uma espécie de grande abaixo-assinado, coletar assinaturas de eleitores aqui de Maringá, eles têm que votar aqui na cidade de Maringá, e aí você protocola na Câmara e a Câmara dá um andamento pela Comissão de Políticas Gerais. Em média, quanto tempo leva para que um projeto tramite, né, pelas comissões e esteja pronto para ir para a pauta? Depende muito do caso, né? Há projetos que tramitam aí com 15, 20 dias, outros com 5 dias, outros que demoram 2, 3 meses, depende muito da situação, porque alguns projetos as comissões exigem, os vereadores, no caso, exigem ofícios de órgãos da prefeitura solicitando explicações. Aí até a prefeitura responder e vir aqui para a Câmara é um processo que demora um pouquinho. Então vai variar de acordo com o projeto de lei, não tem uma determinação específica. Pode durar 5 dias, como pode durar 1 ou 2 meses de repente. Em média, quantos projetos por semana as comissões analisam, Tiago? Olha, em média, aí, aproximadamente 20 projetos por sessão aí da Comissão de Constituição e Justiça, que começa tudo nela, né? Então, a partir do que a CCJ analisa, daí para frente, as coisas caminham nas demais comissões. Mas, em média, está em torno de 20, algumas pautas com 30 projetos, outras com um pouco menos, mas a média é 20. O vereador Jean Marques é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Maringá. Vereador, qual é o trabalho realizado por essa comissão? O que é analisado em cada projeto? Bom, a Comissão de Constituição e Justiça é uma comissão permanente da Câmara, a mais importante da Casa, uma vez que todos os projetos propostos pelos vereadores ou pelo prefeito, ou até mesmo de iniciativa popular, eles passam por uma análise de constitucionalidade, que é exatamente o quê? A gente vai ver se aquele projeto proposto pelo vereador ele é compatível com a Constituição Federal, se ele pode ser proposto pelo vereador, se ele é de competência municipal, se ele pode tramitar e virar uma lei sem ser questionado depois no judiciário. Então, essa é a função principal da Comissão de Constituição e Justiça, que é justamente evitar que a gente discuta projetos inúteis que depois vão ser derrubados, tornados inconstitucionais. É isso que a gente faz. Então, isso significa que alguns projetos propostos por vereadores podem não tramitar. Como é que a comissão trabalha isso junto aos colegas? O projeto ele começa pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a única que pode barrar ele, né? Se a Comissão de Constituição e Justiça entender que o projeto é inconstitucional, abre prazo de recurso para o vereador. Se esse recurso daí for mantido, ele é arquivado, ou seja, ele não tramita mais.
Se a comissão entender que o projeto é constitucional, ele vai continuar tramitando. Mas a Comissão de Constituição e Justiça, ela não entra no mérito do projeto. Ela analisa só a constitucionalidade dele. Então, por exemplo, eu como membro da comissão e os demais membros, nós podemos entender que o projeto é constitucional, que ele pode tramitar, e depois no plenário a gente vota contra o projeto. E não tem nada de errado nisso, porque justamente a análise preliminar é de constitucionalidade e depois na análise do mérito a gente pode entender que aquele projeto ou não é bom ou não é conveniente. Qual é o prazo, vereador, normalmente, que a Comissão de Constituição e Justiça leva para analisar um projeto? Bom, o prazo regimental dos projetos, em regra, é de 20 dias, prorrogável por mais 20 dias. É claro que a comissão pode formular um requerimento pedindo mais informações. Às vezes o projeto pode esbarrar em algumas portarias federais, alguma coisa prática, a gente solicita informações para o Executivo ou para outros órgãos. Então, nesse prazo, não está correndo o prazo máximo da comissão. Mas, em regra, hoje em dia, a gente tem conseguido analisar os projetos em torno de 10 dias, a gente tem dado conta. Quantos projetos, em média, vocês costumam analisar? Olha, a Comissão de Constituição e Justiça ela se reúne toda semana, então, além das 2 sessões plenárias, na terça e na quinta-feira pela manhã, nós, membros da Comissão de Justiça, temos mais um compromisso. Toda segunda-feira, pela manhã, é o dia que a comissão se reúne, e a pauta é muito variável. Nós já tivemos pautas de 12 projetos até pauta de 40. É claro que nem sempre a gente consegue vencer uma pauta de 40 projetos, né? São análises minuciosas, importantes, então, eventualmente, a comissão não consegue analisar todos os projetos num dia e essa pauta vai para a próxima semana. Essas reuniões são abertas, se alguém da população quiser participar, pode vir? Sim, pode vir. Assim como as sessões plenárias, a reunião das comissões permanentes, todas elas, não só de Constituição e Justiça, é aberta para qualquer pessoa participar, acompanhar. A pessoa, obviamente, ela não participa com a voz, né? Ela não dá sugestão nesse momento, porque é uma análise realmente interna, mas ela pode acompanhar o projeto, ela pode acompanhar a manifestação dos vereadores que estão na comissão e pode conhecer mais o trabalho da Casa Legislativa. A gente, inclusive, convida a população que venha também para as sessões das comissões. O vereador Mário Verri é o presidente da Comissão de Políticas Gerais da Câmara de Maringá. Vereador, quais são os projetos que são analisados nesta comissão? Bom, todos os projetos que passam por algum tipo de política que possa mudar alguma coisa dentro da cidade vêm para essa comissão. Nós analisamos ali a questão se é bom para a sociedade, a questão política mesmo, políticas públicas. Então, é uma comissão que ela não segura nenhum projeto, mas ela pede informações, ela tira informações, então é muito bom participar dessa comissão, é muito bom discutir com os parceiros ali de que maneira que nós vamos conduzir e qual é o tempo que ele vem para a sessão. E mais uma coisa, ela é a última, né? Passa pela CCJ, pela Finança e daí vem pelas políticas públicas. Então, ela tem um papel determinante para ver de que maneira que ela vai atingir politicamente a nossa cidade. Então, só para a população poder entender um pouco melhor, não são todos os projetos que vão para esta comissão. Alguns não passam, certo? Mas nós pedimos para que todos acabam passando para que a gente tenha acesso a todos. Mas alguns eles não é necessário. Quando ele trata apenas de finanças, alguma coisa, ele não precisa passar pela Comissão de Políticas. Vocês são 3 vereadores, né, que integram essa comissão que é permanente. Como é que é feita a discussão e análise desses projetos? Nós temos reuniões todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã. Hoje eu sou o presidente, o vereador Altamir como vice e o membro, Dr. Jamal, que é um vereador que está estreando esse ano, mas está participando já com a gente na comissão. Então, todas as terças nós pegamos o que tem de projetos que tem que ser analisado dentro da política, é feita uma discussão entre os 3, mas também com o pessoal das comissões, onde nós temos um grupo de técnicos ali que discutem com a gente e assim também com a assessoria de cada vereador, para que a gente possa determinado ali ou pedir informação ou já dar o parecer colocando qual dos 3 vai ser o relator para encaminhar para a presidência que possa ser colocado em pauta. Vereador Sidney Teles, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador, quais projetos passam por essa comissão permanente da Câmara de Maringá? É muito importante entender que as comissões permanentes,
elas nem todas tratam de todos os assuntos. A Comissão de Finanças, ela praticamente trata de todos os assuntos que envolvem qualquer tipo de despesa que o município tem que fazer. Ela tem que analisar se aquela despesa de fato está no orçamento, se o município é capaz de assambarcar esse tipo de despesa e analisar qual é o impacto disso nos outros serviços. Nós temos analisado hoje não só as questões de prestação de contas, do orçamento, do plano plurianual que define o planejamento, mas cada vez que o executivo ou um projeto do legislativo impõe ao município gastar os recursos dos nossos impostos. Vamos voltar só um pouquinho. Então, além da questão orçamentária do município, os projetos da Câmara, que também têm impacto financeiro, têm que passar pela comissão. Também os projetos dos vereadores passam, uma vez que eles sugerem e determinam determinados serviços que o executivo vai ter que fazer, e isso vai ter um custo. Mesmo quando ele diz assim, olha, é preciso que esteja no portal do município tais informações. Isso impõe que hajam projetos de softwares para isso. A gente vai analisar se o município tem essa estrutura, se ele tem que contratar essa estrutura e se isso vai ter que tamanho de impacto sobre os nossos impostos para que os demais vereadores possam votar. A única coisa que eu, inclusive, penso que seria importante uma alteração na lei orgânica é de que a Comissão de Finanças e Orçamento ela não tem poder de veto. Ela, mesmo quando vota contrário a um projeto, ele vem para o plenário para ser votado. Ao contrário da Comissão de Constituição e Justiça, que quando ela determina que um determinado projeto não é constitucional, ele já não vai adiante. E um projeto que às vezes causa grande dano financeiro ao município, que não seria adequado para os cofres públicos, vem para o plenário e, diante de pressão popular, de que as pessoas querem ganhar mais salários ou querem um benefício extraordinário, impõe ao município o cumprimento de uma regra que ele não é capaz de fazer e aí acaba, inclusive, ficando impossibilitado de executar e cabendo ao Ministério Público tomar providências. A comissão também é responsável pela chamada das audiências públicas de prestação de contas. Como é que funcionam essas audiências? O que acontece é que a legislação federal determina que as comissões de finanças analisem as contas do executivo. Então, no município, cabe à Comissão de Finanças e Orçamento chamar o secretário que preste conta de como ele gastou o dinheiro, como ele cumpriu o seu planejamento, se ele atingiu o seu planejamento, se a arrecadação foi de acordo com o programado, qual foi o aumento disso e, inclusive, para verificar se a lei de responsabilidade fiscal foi cumprida. Nós tivemos aqui uma prestação de contas do quadrimestre de 2018, que encerrou o ano, demonstrando que o município tinha uma boa saúde financeira, mas ficaram alguns pontos que exigiram por parte dos vereadores e principalmente da Comissão de Finanças a cobrança, quanto de dinheiro livre e quanto tem sido o esforço para bem gastar o dinheiro e não só arrecadar.